Oi, pessoal! Animados para a aula de número 7? Eu espero que sim. Hoje nós daremos continuidade às atividades da aula anterior sobre o gênero notícia e também estudaremos substantivo. Vocês vão preencher nessa atividade o nome de vocês e selecionar a turma para computar a presença de vocês, ok? E se você não participou da aula anterior, clique no link abaixo para entender melhor essa proposta de atividade. É interessante que vocês façam para a gente dar continuidade, ao conteúdo que está sendo apresentado, ok? Na aula anterior, nós fizemos as atividades sobre o gênero notícia. Hoje, daremos continuidade a ela e estudaremos um tópico gramatical a partir do texto da aula passada. Leia o texto abaixo sobre substantivo. Substantivo. Substantivo, ou nome, é uma classe de palavras variável com que se designam ou se nomeiam seres em geral, ou são palavras variáveis com que se designam seres. Por exemplo, eu pego o nome João. João não é um nome específico de uma pessoa, eu não estou designando aquela pessoa, né? Agora eu pego a palavra homem, né? Eu estou designando o quê? Uma pessoa, mas sem especificar quem é ela, porque eu não dei um nome para ela, mas todos os dois são chamados substantivo, porque eu me refiro, a um ser, tá bom? Vamos à classificação. Os substantivos podem ser classificados em comuns e próprios. Comuns são aqueles que dão nome à espécie, pessoa, rio, planeta, cidade. Os próprios são aqueles que designam o indivíduo da espécie, João, Amazonas e Marte. É igual eu falei aqui agora com vocês. Eu não tenho João, eu tenho o nome de uma pessoa específica. Olha, o João, meu amigo lá da escola, tá? Agora eu viro e falo assim, menino. Eu especifiquei quem é esse menino? Não, eu me refiro, a um menino qualquer. Tá bom? Então, eu tenho aqui um substantivo comum, tá? Lembrando que os substantivos próprios, eles têm sempre que ser grafados com a primeira letra maiúscula, tá bom? Substantivos concretos e abstratos. Os concretos são aqueles que designam seres reais ou imaginários, de existência independente de outros seres. Por exemplo, homem, cão, árvore, Brasil, caneta. Os abstratos são aqueles cuja existência depende de outros seres, designam ações, estados, qualidades. Por exemplo, beleza, colheita, doença, bondade, juventude. O beleza, ele designa o quê? Uma qualidade, É uma qualidade de um ser. Ou seja, ele depende da existência de um ser ou de algo para existir, tá bom? Coletivos. São substantivos comuns que no singular designam um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. No substantivo coletivo, trata-se de um único ser, uma pluralidade de indivíduos. São substantivos comuns que no singular designam um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. No substantivo coletivo, trata-se de um único ser, uma pluralidade de indivíduos. Por exemplo, elenco. No elenco eu tenho um conjunto de atores, Elenco é um termo, é uma palavra que está no singular, mas que designa o quê? Várias pessoas atuando, ok? Matilha é um conjunto de cães de caça, Então aqui eu tenho o quê? Uma palavra no singular que designa o quê? Vários cães, ok? Cardume é a mesma coisa, uma palavra no singular que designa o quê? Um conjunto de peixes. Primitivos e derivados. Primitivos são aqueles que não derivam de outros vocábulos. Por exemplo, casa, folha, árvore. Os derivados são aqueles que procedem de outras palavras. Guerreiro é derivado por vir de guerra. Guerra mais eiro, guerreiro. Ferreiro é derivado por vir de ferro. Ferro mais eiro. Por exemplo, eu não tenho casa. Casa não é um primitivo? Porque ele dá origem a outras palavras, por exemplo, casebre, O casebre ele vai ser derivado de casa, ok? Substantivos simples e compostos. Simples são aqueles substantivos constituídos de um só radical. Casa, casarão. Compostos são aqueles formados na união de dois ou mais radicais. Boca de leão, couve-flor, passatempo, tá? O que é o radical? Ele é um elemento mínimo, que contém o significado básico da palavra. Se eu pegar casa, eu não posso construir casebre. Então, o que eu tenho ali? O radical, o cas, ele vai se manter. O que eu vou modificar vai ser o quê? A desinência da palavra, tá bom?
Então, o radical é o elemento mínimo que contém o significado da palavra. Sem ele, eu tenho uma outra palavra totalmente diferente, tá bom? Para eu manter o significado mínimo da palavra, eu tenho que manter o radical. O radical não se altera, tá bom? Bom, eu deixei aqui para vocês a fonte de onde eu retirei o texto, tá? E deixei alguns exercícios para vocês fazerem também. Exercícios. Se necessário, leia novamente o texto da aula passada para fazer as próximas atividades. Esse texto aqui, ó, eu deixei disponível para vocês quando a gente fez a atividade sobre o gênero notícia, então eu não vou fazer a leitura dele, tá? E eu vou ler só aqui o que vocês vão fazer no exercício. No número 1, vocês vão retirar pelo menos 4 substantivos próprios desse texto aqui, tá? Vocês vão voltar nesse texto aqui e identificar. Vão procurar 4 substantivos próprios. Ah, professor, eu não lembro o que é substantivo próprio. Volta o vídeo aí e ouve a explicação de novo, tá bom? O restante dos exercícios é a mesma coisa. É só para vocês fixarem os tipos de substantivo, tá bom? Comum, concreto, abstrato, coletivo, primitivo, derivado, simples e composto. Ok? Vocês vão identificar quais desses termos estão no texto e colocar aqui para mim. Quais? Ok? E na produção, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Você deverá produzir um vídeo mostrando 5 objetos, pessoas, animais da sua casa. Você vai dizer o nome de cada um e vai classificar de acordo com o que aprendemos na aula de hoje. Vocês podem fazer o quê? Vocês podem chamar uma pessoa, um familiar, se vocês quiserem tratar de substantivo próprio, né? Apresentar a pessoa e falar que o nome dessa pessoa é um substantivo próprio. Vocês podem pegar, por exemplo, o celular de vocês ou um objeto que vocês gostam muito, vão classificar, né? De acordo com o que a gente aprendeu na aula de hoje. Substantivo próprio, é comum, é simples, é composto, tá bom? Vocês vão classificar direitinho de acordo com o que a gente viu. Tá? Depois que você clicar em enviar para concluir essa tarefa, você pode permanecer no site para fazer as atividades em jogos. Ela está bem aqui debaixo do formulário. Eu deixei aqui várias atividades para vocês fazerem. Tem vários joguinhos interessantes e legais que vão ajudar vocês a fixar o que é um substantivo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que gostem principalmente dos jogos. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!